Olá, seja muito bem-vindo novamente ao nosso curso para você abandonar o consumo de pornografia, recuperar sua vida sexual e motivação em 30 dias. Essa é a aula de número 7, chamada Escalada de Conteúdos, Vergonha, Culpa e Identidade Sexual. Essa é uma aula mais específica, mas que eu acredito que pode vir a ajudar muitos homens que devem estar aí muito aflitos, ansiosos com a sua escalada de conteúdos e fazendo perguntas, com dúvidas sobre a sua identidade sexual, de que forma os conteúdos que vêm consumindo refletem aí mudanças, né, na identidade sexual. Vocês vão entender melhor conforme a gente avançar. Então, qual é o objetivo dessa aula? Mostrar, né, o que está por trás aí da chamada escalada de conteúdos, né, o consumo de conteúdos cada vez mais extremos, inclusive conteúdos que podem gerar algum senso de desconforto, ansiedade e até mesmo conflitar, né, com a identidade sexual assumida do indivíduo. E a gente vai mostrar que, na maioria das vezes, o problema não está numa real mudança de identidade sexual, mas nas alterações cerebrais causadas pelo consumo de pornografia, coisa que a gente vem já abordando, né, nas últimas aulas, mais especificamente nas últimas 2 aulas. E hoje a gente vai tratar essa questão mais especificamente do ponto de vista, né, desse fenômeno da escalada de conteúdos, que é o correspondente na pornografia à chamada tolerância, né, no consumo de drogas. Vocês já vão entender mais de que forma isso está relacionado. Tudo ligado aí ao vício em dopamina, que a gente também tem falado bastante. Vamos então começando aí, né, falando sobre esse assunto, que é um pouco mais delicado, talvez um dos mais difíceis, né, para os homens que vêm consumindo pornografia, que é essa noção de escalada de conteúdos. Eu diria que 2 assuntos ligados à pornografia, né, que tem como consequência, né, o consumo de pornografia, que são os 2 grandes tabus. O primeiro são as disfunções sexuais e o outro, a meu ver, é a escalada de conteúdos. O primeiro lugar que nenhum homem vai conversar com seus amigos, uma roda de conversa, falar que está broxando, que não está conseguindo ter uma boa ereção, ou então que está passando a consumir uns conteúdos de pornografia que estão deixando ele meio preocupado, né, meio ansioso, porque são coisas aí totalmente absurdas e coisas que ele mesmo considera repugnantes muitas vezes, ou como eu falei, que conflitam aí com a identidade sexual assumida por esse indivíduo. Então a gente vai falar sobre esse assunto hoje e entender como que ele está relacionado à pornografia. A gente já tem falado algumas vezes sobre como a pornografia afeta aí, ela impacta o sistema de recompensa do cérebro. A gente vai entender por que isso é importante nessa discussão. O que acontece em qualquer vício em substância ou vício comportamental? 2 processos principais que a gente falou na aula de número 5, se eu não me engano. Processo de sensibilização, que é o seu cérebro passando a atribuir grande importância àquela substância ou comportamento, de modo a ela tornar aquilo uma prioridade. Ela extrai uma quantidade enorme de dopamina daquele comportamento ou substância, enquanto outros vão ficando menos importantes, menos significativos em comparação. Esse é o processo chamado de sensibilização, né? Essa grande atribuição de importância àquele comportamento. E tem um segundo processo, que é chamado de dessensibilização, é que o cérebro está sendo tão inundado com aquela quantidade anormal de dopamina que ele precisa se proteger daquela quantidade anormal, se dessensibilizar. Ele vai diminuir a quantidade de receptores de dopamina. Eu tenho usado como metáfora a ideia de que você está num ambiente com um som muito alto, para se proteger você coloca tampões. Então o seu cérebro, da mesma forma, para se proteger dessa inundação de dopamina, né, provocada pelo consumo de pornografia, que é uma atividade que promove uma liberação de dopamina totalmente anormal, incomparável com qualquer outra atividade que você encontre aí na sua vida normal. Então, para se proteger disso, seu cérebro vai se tornar menos sensível à dopamina. Isso vai fazer o quê?
com que a pessoa precise consumir mais quantidades da substância ou do comportamento em questão para atingir o mesmo high, a mesma onda, né? Sentir aquela mesma intensidade. Numa substância, né, num vício em substância, isso levaria a pessoa a consumir mais a substância para atingir o mesmo efeito, numa grande escalada de consumo. E na pornografia, isso vai fazer com que a pessoa consuma mais pornografia, que ela tenha maior exposição, e também que ela venha a consumir materiais mais extremos, conteúdos mais extremos, mais agressivos, novos gêneros, né? E outros tipos de conteúdo. Então, o que eu queria estabelecer aqui é essa ideia de que a pessoa vai passar a consumir ou buscar, né, esses tipos de conteúdos por conta desse processo de alteração cerebral que ela já está passando sem nem perceber, chamado dessensibilização, que vai fazer com que o nível de dopamina dela tenha caído abaixo do chamado nível base, tem um novo nível base que é mais baixo. Então, quando ela está numa experiência de vale, por exemplo, depois de um pico de dopamina, consumo de pornografia, ela vai lá para baixo, se sente mal, tem que buscar de novo picos e vales, como tenho explicado. Com o tempo, há uma redução do nível base de dopamina, a pessoa vai começando a se sentir mal, né, de forma geral, no seu dia a dia. E quando ela vai tentar consumir a pornografia, porque o seu cérebro atribuiu importância naquilo e viu que aquilo tem o potencial de elevar, né, a produção de dopamina pelo processo de sensibilização, mas quando ela começar a buscar aqueles conteúdos que ela estava acostumada, vai chegar uma hora que aquilo já não vai mais produzir o mesmo efeito. Então ela vai ter que começar a procurar novas coisas. Por que essa ideia também de procurar novas coisas? Um dos fatores que mais produz ou promove a liberação de dopamina para o nosso cérebro é a ideia de novidade sexual, tá? Por que nós temos isso? Biologicamente, isso está estabelecido para que você não fique habituado que, digamos que a introdução de uma nova parceira em um determinado contexto vai fazer com que o homem se sinta aí mais empolgado, mais animado, biologicamente, evolutivamente, para permitir que ele espalhe o gene, que ele copule, que ele, né, tenha relação com outras fêmeas. De novo, nós não estamos fazendo aqui uma análise simplista e reduzindo o comportamento humano aos componentes biológicos, mas também não podemos ignorar a existência desses componentes, porque nós sim somos também animais e nós temos um cérebro que é resultado da evolução de milhões de anos. Então, seu cérebro evoluiu para favorecer a reprodução e, no caso do homem, principalmente é valorizada a novidade sexual. Então, quando o seu cérebro começar a se habituar à produção de dopamina em relação a conteúdos que já são conhecidos, vai haver uma tendência a buscar por novos conteúdos, novidade sexual. Por isso que eu digo que a pornografia ela é muito mais viciante do que o próprio sexo, porque ela proporciona algo chamado de novidade sexual ilimitada. Então, seu cérebro está pré-programado para valorizar a novidade sexual. E na pornografia sempre tem alguma coisa nova, não é mesmo? Sempre tem algum gênero novo, né? Uma categoria nova que você ainda não viu, ou um tipo de conteúdo novo que vai gerar de novo aquela intensidade que você perdeu, né? Utilizando os conteúdos aí que você já está habituado, certo? Então, basicamente essa é a ideia. Você precisa de mais estímulo para chegar na mesma quantidade de prazer, ou de intensidade, de excitação, ou até mesmo para que você possa promover o alívio que você precisa. Na última aula eu falei que, a meu ver, está muito mais ligado, né, o consumo ao alívio da ansiedade, que vai se tornando crescente, da sensação de mal-estar, do que o próprio prazer em si, né? Então, o que eu quero dizer aqui é que o problema ele não é moral, em essência, né? Que você é pervertido, que você passou a consumir uns conteúdos aí totalmente absurdos, né? Mas o problema, em essência, ele é neuroquímico, tá?
Isso que a gente está chamando de escalada de conteúdos. A gente se habituou, né, a um tipo de estímulo e passamos a buscar novos estímulos para manter esse nível de produção de dopamina. Basicamente, no vício em pornografia, eu tenho falado aqui, é o vício em dopamina. A gente se torna viciado na nossa própria química cerebral. Nessa aula eu queria falar especificamente sobre quando isso começa a gerar um senso de desconforto no camarada, né? Porque no começo ele está lá experimentando com mais novas categorias, etc. E com o tempo aquilo já também não está fazendo mais tanto sentido, mas não está empolgando tanto, ele vai começar a ver coisas que são mais ousadas ainda e que ele jamais achou que ia consumir. Então, um camarada é heterossexual e agora ele está consumindo conteúdo transgênero ou então até mesmo homossexual, e ele acha que ele não deveria sentir excitação por aquilo porque não está de acordo, né, com a identidade sexual que ele assume, que ele tem para ele. No entanto, ele se sente tomado naquele momento, aquilo é estimulante. Sim, porque é novidade sexual, é algo novo. Neuralmente, o seu cérebro está respondendo aquilo com uma grande descarga de dopamina, não só por ser uma novidade sexual, mas aqui também tem um ponto bem importante. O consumo desse tipo de conteúdo que gera algum tipo de choque, de quebra de expectativa, até mesmo de ansiedade, estresse, vai liberar hormônios de estresse, principalmente adrenalina e cortisol. Esses hormônios de estresse, eles têm uma interação, né, com a dopamina, né, nos centros de recompensa aí do cérebro. Eles vão intensificar ainda mais os já poderosos efeitos da dopamina no cérebro. Então, o camarada tá lá vendo aquele conteúdo que gera choque, quebra de expectativa e ansiedade, ele tá achando que ele tá muito excitado, ele tá muito estimulado. E de fato ele está muito estimulado, mas não necessariamente ele está porque ele vê naquilo algo de grande valor, né, do ponto de vista de estimulação sexual, mas por conta dessa ansiedade, desse estresse, desse efeito da interação, né, dessa química cerebral com a dopamina. E aí o cara vai entrando numa espiral descendente, passando a chafurdar aí nesse tipo de conteúdo, e há um certo ponto de que só esse tipo de conteúdo mais extremo, mais ousado, ainda estimula, ainda excita o camarada, né? E ele começa a se questionar, peraí, eu gosto mesmo disso? É isso que eu aprecio, porque afinal de contas é isso que está me excitando e tal. E aí começa a entrar nessa espiral, aí gerando muita ansiedade, muita dúvida, muita confusão, especialmente aí para os homens jovens, né, que estão se descobrindo, para os outros também, né, que talvez nunca se viram, nunca imaginaram passar a consumir esse tipo de conteúdo e agora estão de forma regular muitas vezes. E o camarada começa assim a se questionar e ficar muito confuso, muito preocupado. Então, essa é a ideia dessa aula, que as pessoas possam entender, né, os homens aí, o que está acontecendo. Então esse é o fenômeno da tolerância. Você desenvolveu tolerância, né, que seria o nome comum aí desse processo de dessensibilização do seu cérebro e de você buscar estímulos mais intensos para obter o mesmo grau de estimulação a que você já estava acostumado, tá? Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a ideia de vergonha, né, de culpa e mais alguns elementos aí sobre essa questão da identidade sexual. Para ilustrar para você o tamanho dessa situação, uns estudos mostram que pelo menos 20% dos homens, né, passam a consumir conteúdos que conflitam com a sua identidade sexual assumida. Tá? Isso vale não só para homens heterossexuais consumindo, né, conteúdos homossexuais, mas o contrário também acontece, o que mostra sim que isso é um processo neural. Homossexuais que passam a recorrer a conteúdos heterossexuais, porque eles se habituaram aos conteúdos que eles vinham consumindo de forma recorrente, e agora, por conta da ideia de novidade sexual, que produz, né, promove a liberação de dopamina, ele passa a recorrer a esses outros tipos de conteúdo. Eu acredito que é provável que esse número seja ainda maior, porque, como eu falei, é um grande tabu em torno desse tema. Então, muitas vezes, tanto no que diz respeito a disfunções sexuais e escalada de conteúdos, etc., ninguém fala sobre isso, até mesmo para pesquisa,
às vezes o cara reluta, né? Tem vergonha de responder. Então gera esse sentimento grande aí de vergonha, de culpa, confusão. Então o cara começa a se perguntar, né? Será que eu mudei? Será que eu fui sempre assim? Eu não sabia. Na maioria dos casos a resposta é que não, tá? É uma resposta cerebral aí, esse processo de tolerância e busca por novidade. Seu cérebro está buscando dopamina, tá? Essa é a questão. A gente já explorou um pouco a questão, né, do impacto aí desses conteúdos, do fato de eles gerarem também essa resposta de ansiedade, de estresse, que isso intensifica ainda mais o efeito, né, de tudo isso. E assim, na dúvida, se você tem dúvida se você realmente curte, né, esse tipo de conteúdo que você passou a consumir, se você está em dúvida sobre a sua identidade sexual, eu diria o seguinte, meu amigo: pare de consumir pornografia por pelo menos 30 dias e veja como isso afeta os gêneros aí que você vem consumindo, as fixações. O cara só assiste um determinado tipo de conteúdo, ele está fixado naquilo, está obcecado por aquele tipo de conteúdo. Então pare de consumir por pelo menos 30 dias e veja se você ainda se identifica com isso, se é uma coisa que ainda está tão presente, está tomando você, e aí você vai ter essa resposta. Pode ser que sim, você explora isso se isso for relevante para você, mas pode ser muito bem que seja simplesmente o efeito aí dessa habituação e dessa busca por novidade, tá bom? Só uma observação importante: se a sua escalada de conteúdo chegou a um ponto de você procurar materiais proibidos, como por exemplo pedofilia, essas coisas, aí eu recomendo seriamente que você procure ajuda, né? Ou algum tipo de conteúdo que produza um prejuízo a outras pessoas, ou algum tipo de violência, não sendo uma escalada de conteúdos aí dentro, né, de uma faixa de normalidade, de que não prejudica, né, que são atores que estão envolvidos nesse processo. Mas se escalou além disso, aí sim eu recomendo que você procure ajuda, né, profissional. E é possível mudar. Nosso cérebro é maleável, da mesma forma como ele passou a valorizar determinados tipos de conteúdo e se adaptou a isso e passou por alterações cerebrais, ele pode mudar também, né? Então a gente trabalha com essa ideia de neuroplasticidade, mudar esses comportamentos, deixando isso tudo aí para trás. Então, há tratamento, nada está perdido, mas se chegou a esse ponto, eu recomendo sim que você busque ajuda. Se não, se for uma escalada de conteúdos, outros gêneros que fazem com que você se sinta mal, porque você acha isso de alguma forma perturbador ou repugnante, ou conflita com a sua identidade sexual, simplesmente se abstenha de consumir. Você está vendo um curso aqui que fala sobre isso, né? Um curso completo e gratuito para você abandonar a pornografia. Você só tem a ganhar com isso. Os benefícios são inúmeros, tá bom? Bom, resumindo essa aula então, para encerrar, você não é pervertido, tá? Não é uma questão moral, você não é uma perversão sua, a não ser em alguns casos, né, extremos, como a gente falou aqui agora, mas a maioria absoluta dos casos é só essa escalada de conteúdos, essa habituação, né? Você se acostumou à pornografia comum, você não responde mais a isso, agora você tem que buscar alguma coisa, né, mais extremo, mais intenso, essa ideia de novidade sexual. Então, essa escalada leva ao consumo de conteúdos mais extremos, que promovem ansiedade, vergonha e culpa, confusão sobre identidade sexual. Isso tudo tem uma origem neurológica, não é uma questão moral, tá bom? Ao interromper esse tipo de consumo, seu cérebro pode se reorganizar e você vai deixar de responder, de estar tão sensibilizado para esse tipo de conteúdo, tá bom? Dica do dia para encerrar: essa própria ideia de culpa e vergonha. Eu queria fazer uma pequena diferenciação aqui. A ideia de culpa normalmente é ligada mais a um comportamento, uma coisa que você fez, a qual você não se orgulha, se sente culpado, e a vergonha é mais ligado a um senso de identidade, aquilo que você traz para si. Tipo, a culpa seria eu fiz algo errado e a vergonha eu sou errado. Mais ou menos essa é a diferença, né? Então, o primeiro passo seria você tentar migrar desse sentimento de vergonha, de que você é errado, que tem uma coisa muito errada com você, para o comportamento errado, o comportamento que não está me fazendo bem, faz com que eu me sinta mal, né? Percebe a diferença? Então, você aprender a migrar de que não é você, é o seu comportamento, você voltar suas atenções para esse comportamento,
você aprender a observar esse comportamento, observar no seu corpo, como o seu corpo responde a isso, antes do consumo, durante o consumo, como é que você se sente depois, não transformando isso em novos pensamentos, em autocrítica, em vergonha, nessa coisa, mas tentar permanecer com isso, né? Perguntar para o próprio sentimento, o que isso tá tentando me mostrar? Por que eu sinto essa culpa? Pode ser um sinal para você mesmo de que isso não é uma coisa que está alinhada com seus propósitos, não é uma coisa que está alinhada a quem você quer ser como pessoa, o que você quer alcançar na sua vida. Veja o tempo que você está gastando com isso, veja a energia que você está gastando com isso, que poderia ser empregue em outras coisas muito mais produtivas. Então, talvez por isso você sinta essa culpa. Então, essa é uma culpa positiva, chamada pró-social. Falar assim, ela tem um componente aí positivo para você. Você tomar isso como um símbolo, como um sinal de que alguma coisa não vai bem, sentir isso em você e mudar esse comportamento. Então, se você ainda não viu as outras aulas, assista, tem muita coisa aí bacana que pode te ajudar aí nesse processo para você realmente abandonar a pornografia, passar pelo menos pelos primeiros 30 dias aí da fase de choque. Você vai começar, primeiro você vai sentir pior, sendo bem sincero, porque seu corpo vai estar em abstinência de dopamina, mas depois de 30 dias você vai começar a sentir bem melhor. E depois de 90 dias, né, e 3 meses, você já consegue reverter boa parte das alterações cerebrais, né, que você promoveu aí, né, no seu cérebro pelo consumo de pornografia, tá bom? Então é isso, meu amigo, essa foi a última aula do nosso primeiro módulo, um pouco mais conceitual, um pouco mais teórico, Entender para Transformar, era o nome desse módulo. Daqui para frente a gente vai se dedicar às estratégias e às práticas que sustentam aí o processo de transformação. Muito obrigado uma vez mais, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.